Depois de em 2021 ter comprado e vendido a minha primeira casa para investimento, em agosto de 2022 comprei a minha segunda casa, desta vez em Lisboa, por 290 mil euros em conjunto com a minha namorada. Mantivemos o apartamento durante 20 meses, nesse período a nossa prestação até subiu para o dobro e em maio de 2024 vendemos-la, com dezenas de milhares de euros em lucro. Esta é a história de como o fiz, o que correu bem e o que poderia ter corrido melhor e todos os números à volta da compra e venda. Antes de começarmos, se é a vossa primeira vez por aqui, dou-vos as boas-vindas. O meu nome é João Zoio, crio conteúdo neste canal sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais e em conjunto com a Joana, a minha namorada, fundei a Academia do Imobiliário, um centro de formação sobre imobiliário, e a Clínica do Crédito, uma boutique de intermediação de crédito-habitação. Em paralelo, investimos em imobiliário em part-time com o objetivo de comprar e vender uma casa todos os anos, que idealmente nos gere, com a menor alocação de tempo possível, 15 mil euros adicionais para vivermos uma vida mais despreocupada no presente. Em 2022 fiz um vídeo a falar em detalhe sobre a história desta segunda compra. Entretanto, já passou há algum tempo, portanto vou resumi-la muito rapidamente. Logo a seguir à venda da minha primeira casa em maio de 2022, com uma mais-valia de 14.312,08 euros, recebi também de volta o capital inicialmente investido. Ou seja, tinha um cheque de 29 mil euros nas mãos para reinvestir. Tinha começado a namorar com a Joana há uns meses, ela também queria uma casa, então decidimos fazer um primeiro investimento em conjunto. Falo em investimento porque, embora quiséssemos uma casa própria para dar o pontapé de partida de uma vida conjunta, reconhecíamos também que, ao comprar sem qualquer tipo de perspectiva de rentabilização, isso acabaria por nos cortar as pernas. Porque pondo todo o nosso dinheiro numa casa em Lisboa em que ambos quiséssemos viver, à qual nos apegássemos sem qualquer estratégia de saída, significaria, pelo menos até estarmos a ganhar bastante mais, não podermos pedir mais financiamentos para comprar e revender outros imóveis e com isso ganhar mais dinheiro. Deixávamos de ter capital disponível e a capacidade de endividamento ficava também ela esgotada. Tendo isso em consideração, decidimos avançar para um T2 com 75 metros quadrados em São Domingos de Benfica, que encontramos depois de 2 ou 3 semanas à volta dos portais imobiliários. E já vos vou mostrar todos os números, tanto da compra como da venda, daqui a pouco. Que já agora não é nada que quem me segue no Instagram já não tenha visto, porque é lá, através dos stories, que vou partilhando de forma mais ativa e atual as peripécias com que me vou deparando no imobiliário e não só. Se for do vosso interesse, podem seguir-me por lá, @joãozoio_, vou deixar o link na descrição. Porquê é que escolhemos este apartamento? Em primeiro lugar, cumpria com o essencial que queríamos para uma casa nossa. Tinha 2 quartos, um para dormir, outro para escritório, 2 frentes, com muita luz, varandas, perto de um centro comercial, porque preferimos não cozinhar, com facilidade de estacionamento, em bom estado de conservação e numa zona calma, mas central. Depois, porque estava pertíssimo da Universidade Católica, onde o mercado de arrendamento por quartos é algo com que estamos familiarizados, e num cenário de necessidade seria relativamente fácil rentabilizar o imóvel. Para além disso, era extremamente versátil, sendo que também tinha um mercado de escritórios forte ali ao lado e servia perfeitamente para muitos nichos dentro do arrendamento tradicional. Em qualquer uma destas situações de arrendamento, bastaria pagar a diferença de IMT à autoridade tributária por deixar de ser a nossa habitação própria e permanente e estaria tudo ok. A cereja no topo do bolo foi ser a casa mais barata por metro quadrado na área entre a Segunda Circular, a Avenida Lusíada e o Eixo Norte-Sul, uma zona bastante central na capital. A ideia era comprar e vender o mais rápido possível. Havia pequenas melhorias a fazer no imóvel, sobretudo de um ponto de vista de decoração e promoção. A compra foi bem feita, portanto margem não faltava. O que é que aconteceu então? Bem, pusemos a casa à venda e começámos a viver lá. Isto enquanto a Euribor subiu de 0,16% no CPCV para 1,35% na escritura em setembro, para 3,35% na primeira revisão da taxa variável 6 meses depois. Conclusão, a prestação quase duplicou de 667 euros na primeira simulação para 1.090 euros na primeira revisão de taxa. Para nós isto não foi escandaloso de um ponto de vista financeiro, porque quando entramos no negócio esta tendência de aumento já se estava a verificar e tínhamos-nos preparado para isso, mas para o mercado no geral é como se houvesse agora uma percepção de que as casas ficaram 2 vezes mais caras. Então não havia contactos, não havia visitas, não mexia. E eu falava com as pessoas à minha volta na mediação imobiliária que me diziam precisamente isso. João, isto está tudo parado. Nem os preços caem, nem as transações se fazem. De modo que lá fomos vivendo, gostámos muito de lá estar, aqui pelo meio estivemos alguns períodos fora, as nossas condições financeiras também foram melhorando e a um certo ponto até achámos que queríamos manter a casa. Isto porque, para além de todas aquelas qualidades iniciais, com a evolução do mercado fomos percebendo que a probabilidade de se encontrar algo dali para a frente naquele estado com áreas semelhantes numa localização igualmente boa pelo preço que foi comprada era muito baixa. E também não nos custava ficar com ela e gerir a sua exploração com vista ao início da criação de um portfólio de longo prazo. Aliás, com a melhoria das nossas condições financeiras, até chegou a um ponto em que comprámos em simultâneo uma segunda casa com uma habitação secundária para revender. Entretanto, se também consideram investir em imóveis ou querem simplesmente estar na posse do conhecimento fundamental de imobiliário que é preciso para a vida, a Academia do Imobiliário criou o Kit Essencial de Imobiliário. 5 e-mails com 5 PDFs ao longo de 5 semanas que
cobrem o fundamental que devia ser aprendido na escola. Desde a anatomia de uma transação, o processo completo de crédito de habitação, todos os custos envolvidos com casos práticos reais, até um mapa para dar os primeiros passos no investimento imobiliário. É um recurso pago, criado para quem valoriza a ideia de tomar decisões verdadeiramente informadas neste mercado, quer seja para comprar casa própria, contratar um crédito de habitação ou investir. Se for do vosso interesse, podem adquiri-lo através do primeiro link na descrição. Voltando a este segundo investimento imobiliário. Em janeiro de 2024, depois de uma reflexão sobre o que queríamos fazer da vida, que passava e passa por nos próximos tempos estarmos cada vez menos tempo em Portugal, decidimos voltar a pôr a casa no mercado. Foi em abril, depois de visitas frequentes e de propostas esporádicas, que chegou o casal certo, com a vontade de comprar o apartamento para colocar no mercado de arrendamento tradicional, atingir um valor que considerámos justo, 335 mil euros, que foi uma excelente compra do lado deles, face a uma avaliação perto dessa data de 350 mil euros, e concretizou-se a venda em maio. Antes de irmos aos números, houve 3 principais aprendizagens que retive e gostava de partilhar porque sinto que podem ser benéficas para qualquer pessoa que queira comprar casa ou investir em imobiliário. A primeira foi a importância da proteção contra a subida das taxas de juros. Quando se contrata um crédito de habitação com taxa variável, as prestações podem flutuar tanto para cima como para baixo. E convém que haja esta noção desde o início. No nosso caso, como disse há pouco, vimos a prestação quase duplicar de 667 euros para 1090 euros em apenas 6 meses. Felizmente tínhamos-nos preparado financeiramente para este cenário, mas vi muita gente à minha volta a ser apanhada desprevenida porque achava que a taxa variável só era variável no nome. A lição aqui é simples: esperar o melhor, mas ter a noção e preparação para o pior. Se num determinado momento se pedem simulações de crédito de habitação com taxa variável e taxa fixa, a da fixa dá uma prestação, imaginemos, de 500 euros e a variável de 400 euros, é prudente, optando pela variável, se possível dentro do orçamento familiar, considerar guardar os 100 euros de diferença todos os meses para suportar eventuais subidas por tempo indeterminado. A segunda aprendizagem foi sobre a mais-valia de estabelecer uma boa parceria. Fazer este investimento com a Joana multiplicou as nossas capacidades. Não só dividimos o esforço financeiro, como tivemos sempre alguém com quem discutir ideias, ponderar prós e contras e partilhar responsabilidades. Mas atenção, isto só funciona quando há um alinhamento total de objetivos de vida e metas financeiras e quando há um compromisso das partes em manter a racionalidade independentemente da situação. Para isso, mesmo que não haja dúvidas deste bom senso, é sempre aconselhável um contrato de parceria que estabeleça bem quando e como vender, o que é que se quer atingir, as responsabilidades de cada parte e por aí fora. A terceira lição, e talvez a mais embaraçosa, é ter sempre em atenção os detalhes contratuais, nomeadamente os relativos ao cumprimento das vendas associadas facultativas que baixam o spread do banco e, por consequência, a prestação. Se eu tivesse de apostar, há centenas de milhares de pessoas a pagar mais pelo seu crédito de habitação atual por esta simples falha. Eu acabei de falar sobre uma subida da nossa prestação de 667 euros para 1090, mas na realidade subiu para 1300 euros. E passámos meses sem verificar o porquê, assumindo apenas que tinha sido por causa da subida astronómica das taxas de juros, quando uma boa parte desse aumento se devia ao facto de não termos o ordenado domiciliado, que era uma das condições para beneficiarmos do spread bonificado. Foi um erro super básico que nos podia ter custado milhares de euros se não tivéssemos acordado para a vida. Felizmente, quando nos apercebemos, o banco foi surpreendentemente simpático e devolveu todos os encargos adicionais cobrados desde o início. Mas podia ter sido evitado o stress e os pagamentos a mais se simplesmente tivéssemos tido mais atenção. Vamos aos números do investimento. Comprámos o apartamento por 290 mil euros, financiámos 258.698 euros e os restantes 31.302 euros tivemos de avançar com capitais próprios. A somar aos 290 mil euros, ao longo do período de investimento de 20 meses, tivemos um total de encargos de 37.252 euros e 94 cêntimos. Isto dividiu-se em 16.817 euros e 63 cêntimos de custos iniciais, 2.502 euros e 68 cêntimos de obras e habitabilidade, 142 euros e 70 cêntimos de promoção, 17.665 euros e 73 cêntimos de custos recorrentes e 124 euros e 20 cêntimos de custos finais. Para além disso, somaram-se 19.906 euros e 79 cêntimos na rúbrica de exploração, proveitos colaterais e receitas conexas e amortizaram-se 5.126 euros e 79 cêntimos à dívida. Pegando nestes dados e fazendo contas, chegamos a algumas métricas interessantes. Somando a componente não financiada aos custos iniciais, precisámos de 48.119 euros e 63 cêntimos até à escritura. No total, somando a componente não financiada, a amortização de capital ao longo do período de investimento e os custos totais, investimos 73.681 euros e 73 cêntimos. Somando os custos recorrentes ao capital amortizado ao longo do período de investimento e dividindo pelos 20 meses,
o montante necessário para manter o imóvel todos os meses foi de 1.139,63 €. E se ao preço de venda, somado da exploração, proveitos colaterais e receitas conexas, subtrairmos os custos totais e o preço de compra, chegamos à módica quantia de 27.653,85 €, que foi o resultado líquido do investimento, antes de considerado o imposto do rendimento sobre as mais-valias. No nosso caso, reinvestimos uma grande parte desta mais-valia na aquisição de uma nova habitação própria e permanente em 2024. Então tivemos uma isenção significativa do seu pagamento. Mas no pior dos cenários, considerando alguém que já está no último escalão de IRS, iria pagar 48% sobre metade da diferença entre o preço de venda e o preço de compra, subtraído de alguns dos custos iniciais, o que diminuiria o resultado final no máximo em cerca de 7.000 €. Colocando os 27.653,85 € face ao preço de compra mais os custos totais, ou seja, 327.252,94 €, dá um retorno sobre a totalidade do dinheiro investido de 8%. Mas investiu-se muito menos do que isso por causa do financiamento bancário, os tais 73.681,73 €, o que significa um retorno sobre o investimento de 38% nos 20 meses. Anualizando esta percentagem, temos um ROI final de 23%. Recordo que introduzimos em detalhe esta nossa forma de investir no PDF 5 do Kit Essencial de Imobiliário, que podem comprar através do primeiro link na descrição. Tendo curiosidade sobre os resultados do primeiro investimento em 2021, podem clicar neste vídeo a aparecer agora no ecrã, que embora antigo, tem tudo bem detalhado. Espero que tenham gostado deste e se vos foi útil, subscrevam o canal para não perderem os próximos. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos em breve.